vez ou outra. Isso, aumenta bem o volume. Como conduzir quando tu fica com o meu e a gente vai seu fazer marido te alguma traiu coisa ali. Isso é importante, é usar a criatividade. com uma mulher Não casada? deixar ser levado. Tem O gente que marido diz assim, dela "No casamento descobriu toda e me rotina", todos contou. nós temos rotina, o ser humano vive Só de que o rotina. problema casamento do tem meu uma marido rotina. é: Agora, o tipo você de não tem rotina que vai provas, é determinar uma palavra a qualidade contra do a outra. relacionamento. Porque tem gente que E não vai quer ver conversar essa sobre intimidade isso. 3, 4, 5 Como vezes por semana. conduzir? Isso é uma ótima rotina. É respirar, viu? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Houve já uma descoberta. Então tem uma descoberta. A pessoa já sabe. E no caso do marido, parece que ele está tentando jogar com algum tipo de comprovação. Mas se existe, se já descobriu, ele descobriu por algum meio. Como que o esposo dessa mulher descobriu? Tem uma prova. Para ele descobrir, tem uma prova. Restauração, eu acredito que ela não deva ser a qualquer custo, pastor. A qualquer custo. Tem gente que não quer mudar. Tem Agora, gente esse cara que tá não de quer brincadeira, mudar. né? Vamos lá. Porque, tipo assim, se é mentira, então ele tem que ir pra cima desse marido e falar assim, não, peraí, você tá me confundindo, meu amigo. Você que me mostra a prova. Como? Porque se ele não deve, então ele tem que ir pra cima desse cara e falar assim, ó, vem cá, pega você, vou pegar eu e minha mulher, vamos lá na casa deles e você vai ver como é que trata. Agora... Provavelmente não é. Entendeu? Provavelmente não é. Tem coisa que dá pra você identificar. A casa caiu e ele não quer assumir. Eu quero que você me prove que eu tô traindo. Não, eu quero que você me prove que você não tá. O rapaz descobriu, então existe. Se não fosse, ia agir exatamente como o senhor falou. Ele iria confrontar. Nesse caso, esse rapaz, ele claramente não tá querendo mudar. Eu digo o seguinte, se a pessoa, ela deseja e decide viver no pecado, eu não preciso fazer parte disso. Eu acredito na restauração de um casamento após o adultério quando há arrependimento. Se não há arrependimento, haverá reincidência. E se há reincidência, eu vou mesmo aceitar ficar naquele cenário, vivendo dia após dia, ano após ano, sabendo que meu marido tem... Já teve caso de uma esposa falar, Ju, eu quero saber o que eu faço. Meu marido disse que não é homem de uma mulher só. Oxi! Eu fiz, e aí? Você é esposa de um homem de 7 mulheres? Não, ele sai de casa dizendo, hoje eu vou dormir na casa de Maria. É mais ou menos assim. Então, assim, aí a escolha é sua. Eu não ficaria em um cenário onde a pessoa já falou pra mim, é você e mais outra se você quiser. Mas esse tipo de coisa, como eu falei da outra vez, né? Mostra desde antes, né? Não começa ele fazendo juras de amor, que não sei o que, você é única pra mim. E depois no outro dia ele fala, então, casou? Casou. Então, agora eu não sou homem de uma mulher só. Depende também. No adultério tem caso que é estartado dentro do casamento. Inclusive, eu digo assim, veja o namoro. Houve adultério no namoro? Se sim, você não restaura namoro. Namoro não é casamento, você não restaura. Dali você já sabe quem é a pessoa, você encerra com ela. Conhecer a pessoa, é o objetivo. É o objetivo. Não, mas Ju, eu gosto, ele disse que está arrependido. Não, minha irmã, você vai descobrir isso dentro do casamento, é problema demais. Então você já termina ali. Alguns são, quando é nível de caráter, alguns são. Outros são nível de oportunidade. Eu já vi gente que cometeu um único erro, 20 anos de relacionamento, foi um único erro. Foi um ponto, estava verdadeiramente arrependido e nunca mais voltou. Então, assim, você vê que foi um ponto de bifurcação ali, que ele tomou uma decisão errada, mas conseguiu restaurar e não teve reincidência. Eu também já vi, assim, é verdade. Mas no caso dela, o marido, quando ele não quer confessar, ele quer continuar no pecado. Porque eu acredito que o primeiro passo do arrependimento é confessar, de fato, eu errei. E eu estou disposto a te provar que eu vou recuperar sua confiança, trabalhar para recuperar sua confiança e continuar. Mas se ele está negando, é porque ele quer continuar no erro dele. O rapaz descobriu, então não tem muito o que ser feito. Então, é mentira? Ele tá mentindo? O marido tá mentindo? Então, vamos lá. Mostra pra ele que ele tá mentindo. Então, se você conseguir mostrar pra ele que ele tá mentindo, eu confio em você. Porque tem uma questão. Eu também não vou colocar toda a confiança em uma pessoa do lado de fora. Né? Então, vou marcar um momento, a gente vai tirar esse vai sentar e você vai mostrar, o rapaz vai dizer o que ele tem, como ele descobriu, e você vai mostrar pra ele também ali que é ou não é verdade. Se você não conseguir provar, então, de fato, você tá... Bom, vamos lá. Minha pergunta para Ju Mendes seria... na verdade, sobre como aconselhar, né, onde há um caso de traição e também agressão de ambos os lados. Deus abençoe. Traição e agressão. E de ambos os lados. É para tudo. E aí? O problema é generalizado. Eu sempre aconselho separação em caso de agressão. Por quê? Vamos lá. A gente fala muito sobre restauração, sobre perdão, sobre orar. Eu acho que é completamente errado eu ficar insistindo para que uma pessoa ore enquanto ela está sendo agredida, porque o resultado final pode ser o que a gente viu, como por exemplo o caso de Sara Mariano, que inclusive era conterrânea, repercutiu mundialmente. A mulher sai para atender uma agenda e é assassinada pelo próprio marido. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Ela é da Bahia? De lá da Bahia, era. Você conhecia? Não.
Eu conheci a história depois de tudo que aconteceu. Era dó, uma né, cantora, saiu para atender uma agenda, inclusive, foi E quando era tudo falso, aconteceu. era tudo mentira. Era o marido que tinha... Então, assim, isso acontece também dentro da igreja. Eu acho uma irresponsabilidade a gente saber que uma mulher está apanhando, está sendo agredida e pedir para que ela continue orando, aguardando no Senhor a transformação. Porque se esse cara não foi transformado, primeiro, que Deus não vai invadir o coração de ninguém. A pessoa precisa desejar ser transformada. Se ele não for transformado, qual é o resultado da vida dela? Né? Eu acho que isso é muito além. Tem uma passagem, Malaquias 2, não estou recordando o versículo, que diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos, e odeio o homem que veste-se de violência como veste-se de roupas. Então tenham bom senso e não sejam infiéis. Quando a gente leva em consideração isso, o divórcio ele nunca vai ser uma solução, mas nesse caso ele é uma porta de emergência, porque a vida de um dos dois está em risco. A questão do adultério, aí como que é adultério? Biblicamente falando, se a gente levar em consideração Mateus 19, biblicamente falando, a pessoa ela tem a possibilidade de divorciar e recomeçar por meio de um adultério. O casamento é uma representação da relação de Cristo com a igreja. Quando a igreja ela escolhe o pecado, ela quebra a aliança dela com Cristo. No casamento, quando a pessoa escolhe o adultério, ela está quebrando a aliança que ela fez diante de Deus e diante dos homens com aquela pessoa. A pessoa que foi defraudada, no caso do adultério, ela tem a alternativa de divorciar e recomeçar. Quem cometeu o adultério, ela vai... ela está ali, né, debaixo do peso da escolha que ela cometeu. Nesse caso, honestamente, é mais saudável aconselhar uma separação, porque existe agressão, existe adultério, existe um risco de vida. Onde há agressão, existe um risco de vida. Está bem longe, inclusive é o único caso, pastor, que eu aconselho imediatamente separação, é quando eu sei que existe uma agressão contínua dentro de um relacionamento. Não tem muito como, né? Não tem muito o que fazer, é o só Marcos está dizendo assim, o texto é Malaquias 2 mesmo, Malaquias 2, 16 e 17. Maravilha. Aqui quem fala é José Carlos, falo da cidade de Itabi, Sergipe, e gostaria de saber se o cristão ele deve namorar um curto período de tempo, com medo de fornicar e casar logo, ou se ele deve namorar um período longo para conhecer melhor a pessoa, porque muitos falam que tem que casar logo para não fornicar. E aí? Gostaria de saber. Pergunta boa demais essa aí. Primeiro porque, assim, eu tenho um total domínio do meu corpo. Eu preciso controlar isso. Namoro, ele tem a seguinte finalidade: investigar. Você vai investigar os defeitos daquela pessoa, se você tá disposto a lidar com aqueles defeitos, investigar o passado, a família, ver se vocês são compatíveis. Essa é a finalidade do namoro. E você não tem como descobrir isso em 2, 3 meses. Não tem como. Uma pessoa pode até sustentar uma máscara ali por 2, 3 meses, mas ela não consegue sustentar, por exemplo, por 1 ano. Eu não diria que tem um tempo determinado, mas eu diria que rápido demais é perigoso demais. Porque você pode não cair no pecado da fornicação, mas vai acabar caindo na destruição de uma família que eu acredito que é um problema geracional. Você está postando a vida, né? Exatamente. Você tá jogando com a tua vida, então com o teu futuro, com a construção, com os sonhos, com tudo. Então como é a pessoa casa em 2 meses? Não, difícil. E tem muitos cristãos que conhecem, namoram a noiva e casam em 2 meses, 3 meses, muitos mesmo. E divorciam em 1 ano, divorciam em 2 anos. Então, assim, meu medo era que eu casei logo pra não fornicar. Aí tu não tem controle desse Agora grupo, também tem o cara que quer namorar 7 anos, né? 8 não, aí, anos. Aí ele tá de brincadeira, né? O rapaz não tem compromisso com ele nem com a mulher. Você tá namorando quanto tempo? 6 anos? Pelo sangue do canto. Aí não vai aguardar 6 anos, eu até desconfio. Quando 6 anos. Que conversa é essa? Tá enrolando a mulher tem que já entrar com. Tem que ter um prazo. Eu acho que um namoro ali de 1 ano, ele é um namoro. Tem um tempo suficiente, tem alguns que vão precisar de mais do que isso, mas eu acredito que pelo menos 1 ano ali você conhecendo uma pessoa nos tempos de hoje. Não digo isso antes, pastor, porque antigamente tem gente que fala assim, não, mas eu conheci meu marido, em 1 mês a gente casou e tá maravilhoso. Mas nós estamos falando de um período que divórcio não era comum como é hoje. Isso é uma exceção, né? Você namorou quanto tempo, Ju? Eu namorei 2 anos. 2 anos? Não, namorei 1 ano, noivei 1 ano e casei. Então, ao todo, 2 anos entre namoro e noivado. Exatamente. E eu vou contar um detalhe. Quando eu comecei a namorar com o Gil, isso aqui é importante falar, porque tem gente que acha que não tem como controlar dentro de relacionamento. Parece até que tá vivendo em chamas, né? Quando eu namorava com o Gil, eu tinha me afastado, eu nasci no Evangelho, afastei durante um período de 5 anos. Nesse período de 5 anos, eu comecei a namorar com meu marido. E aí a gente voltou. Mas ele não era da igreja? Nós 2 estávamos no mundo nesse período. Aí a gente se conheceu. Mas ele também já era crente antes? Não, ele conheceu a partir de mim. Então eu volto, ele volta junto comigo. Ele volta, Você volta, ele vem. Ele vem, aí ele vem. Então assim, no mundo, como a gente estava no mundo, a gente tinha uma vida intimamente ativa.
Aí, quando eu vou para a igreja, eu falo o seguinte para ele: bem, agora a gente tem um desafio aí, eu vou te Mudou o explicar. jogo. Abre tua Bíblia. Aí comecei a pregar para ele: abre a tua Bíblia no livro. E expliquei para ele por que o sexo foi reservado para dentro do casamento e agora que a gente está em Cristo, a gente tinha que mudar a nossa vida. Eu achei que ia ter um discurso, ele fez: tá bom. Tá bom o quê? Ele, tudo bem. Tudo bem? Você entendeu o que eu falei? Você não vai nem questionar? Já era, então ele só parou, depois de fez, casar. não é pecado? Ele fez, então pronto. Eu fiz, esse é o rapaz que eu vou casar. Porque se ele consegue resistir a mim, que sou a pessoa que ele ama, até o dia do casamento, ele vai conseguir resistir no casamento a alguma mulher que possa atraí-lo. Porque, entenda, um homem que ele, num namoro que é cristão, não está respeitando a fé, nem a dele, nem a da pessoa, quem me garante que dentro do casamento, esse crente também não vai cometer algum pecado da mesma natureza de imoralidade sexual. Então, é uma oportunidade de ver o nível de autocontrole que aquele homem tem. Porque o homem que ele consegue controlar-se sexualmente, ele consegue controlar qualquer outra área. E isso é importante ver no namoro. Ali a gente ficou, desde que voltou para Jesus, até o dia do casamento, sem ter nenhum contato íntimo. Até o dia do casamento. Então é completamente possível, não só para quem nunca teve, mas para quem também já tinha uma vida sexualmente ativa, desde que a pessoa, ela alimente o seu espírito. Até mesmo porque você resistir à carne é por meio de um espírito fortalecido. Toma na sua cara pra quem tá aí. Então,